Antes de Charles Francis Hanel falar sobre riqueza, ele fazia algo que poucos autores ousavam fazer. Ele desmontava completamente a ideia comum de dinheiro. Hanel sabia que, se o estudante começasse pensando em cifras, posses ou status, ele já estaria condenado ao fracasso interior, mesmo que, externamente, acumulasse bens. Por isso, o sistema chave mestra não começa perguntando quanto você quer ganhar, mas sim, que tipo de mente você está operando? Esse é o primeiro choque. A maioria das pessoas acredita que riqueza é algo que se busca fora. Hanel afirmava o oposto. A riqueza é uma consequência inevitável de uma mente organizada, disciplinada e consciente. Sem essa base, qualquer dinheiro adquirido se torna instável, fonte de medo, perda ou autossabotagem. Hanel observava que muitos indivíduos ricos financeiramente eram, na verdade, pobres mentalmente. Viviam com medo constante de perder, desconectados do propósito e escravos das próprias posses. Por isso ele ensinava que a verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de entendimento. Entendimento de leis, entendimento de causa e efeito, entendimento da relação entre pensamento, emoção e ação. No sistema chave mestra, riqueza não é sorte, herança ou acaso. Riqueza é resultado matemático da aplicação correta de princípios mentais universais. E princípios não falham. Quem falha é quem os ignora. Hanel dizia que o universo é governado por ordem, não por caos. Se existe ordem em tudo, então a prosperidade também segue ordem. Nada aparece por capricho. Quando alguém vive em escassez contínua, isso não é punição. É reflexo. Reflexo de padrões internos invisíveis, porém ativos. Aqui surge o primeiro grande segredo que quase ninguém quer ouvir. Você não tem os resultados que deseja, porque ainda não sustenta a consciência que os comporta. Essa frase, quando compreendida, muda tudo. Hanel ensinava que cada nível de riqueza exige um nível correspondente de consciência. Não adianta desejar abundância com uma mente treinada para medo, competição e sobrevivência. A mente precisa ser educada, assim como um instrumento precisa ser afinado. E educação mental para Hanel não era leitura superficial, era disciplina diária do pensamento. Ele afirmava que pensamentos habituais moldam caráter, e caráter molda destino financeiro. Por isso, no sistema chave mestra, dinheiro nunca é tratado isoladamente. Ele surge sempre como efeito colateral de uma mente alinhada com leis universais. Aqui, Hanel se distancia completamente da ideia moderna de pensar positivo. Pensamento positivo sem estrutura é apenas ilusão temporária. O que ele ensinava era pensamento correto. Pensamento correto é aquele que está em harmonia com a lei, não com desejos momentâneos. O indivíduo próspero, segundo Hanel, não é aquele que repete afirmações, mas aquele que compreende profundamente o funcionamento da causa mental. Essa compreensão gera segurança interna. Segurança gera clareza. Clareza gera ação eficaz. E ação eficaz gera riqueza de forma natural. Nesse ponto inicial do roteiro, o estudante começa a perceber algo desconfortável, porém libertador. Não existe inimigo externo impedindo sua prosperidade. Não é o sistema, não é a economia, não é o passado. É um nível de consciência que ainda não foi elevado. Hanel não dizia isso para culpar, mas para devolver poder. Porque quando a causa está dentro, a solução também está. Ele ensinava que toda forma de riqueza começa com autodomínio. Quem não governa a própria mente, jamais governará recursos externos. Dinheiro amplifica o que já existe. Se existe medo, ele amplifica medo. Se existe ordem, ele amplifica a ordem. Por isso, o primeiro trabalho nunca é ganhar mais, mas pensar melhor. E pensar melhor, no sistema chave mestra, significa alinhar-se à mente universal, a fonte de toda inteligência, criação e abundância. Essa mente não conhece escassez. A escassez nasce da percepção humana limitada. Quando o indivíduo aprende a acessar essa fonte por meio da atenção, disciplina e silêncio interior, algo começa a mudar de forma irreversível.
Ele para de reagir. Ele começa a criar. E aqui entendemos uma verdade fundamental. Riqueza não é algo que você persegue. É algo que responde ao nível de mente que você sustenta. Charles Francis Hannell afirmava que quase todas as pessoas trabalham duro demais para resultados pequenos porque aplicam esforço onde deveria existir entendimento. Esse é um dos pontos mais desconfortáveis do sistema chave mestra. O mundo ensinou que riqueza vem do sacrifício excessivo, da luta constante, da exaustão. Hannell não negava o valor do trabalho, mas afirmava algo radical para sua época. Trabalho sem direção mental correta produz apenas sobrevivência. A lei da causa mental é simples, porém implacável. Toda condição externa tem origem em um padrão interno pré-existente. Nada acontece primeiro no mundo físico. Empresas, fortunas, oportunidades, colapsos financeiros, tudo nasce como pensamento sustentado, consciente ou inconsciente. Por isso, Hannell dizia que a verdadeira causa da pobreza não é falta de oportunidade, mas ignorância da lei. Ignorância não como ofensa, mas como ausência de conhecimento. A maioria das pessoas tenta mudar o efeito sem jamais tocar na causa. Trocam de emprego, de cidade, de parceiros, de estratégia, mas carregam consigo a mesma estrutura mental. E o resultado se repete. O erro mais comum, segundo Hannell, é acreditar que pensar ocasionalmente sobre prosperidade é suficiente. Não é. Pensamento esporádico não cria padrão. Padrão exige repetição consciente. A mente opera por hábito. Se o hábito mental dominante é escassez, medo, comparação e urgência, então qualquer dinheiro que entra sai rapidamente. Ou nunca chega. Hannell observava que muitas pessoas sabotam a própria prosperidade no momento em que ela começa a se aproximar, simplesmente porque não se sentem internamente confortáveis com ela. A mente rejeita aquilo que não reconhece como familiar. Por isso, enriquecer sem reeducar a mente gera desconforto, culpa ou medo de perda. A lei da causa mental não negocia. Ela responde exatamente ao que é sustentado. E aqui surge um ponto-chave do sistema chave mestra. Não é o desejo que cria, é a convicção silenciosa. Desejo sem convicção gera ansiedade. Convicção sem ansiedade gera movimento natural. Hannell ensinava que o estudante deveria observar atentamente seus pensamentos automáticos sobre dinheiro. Não os pensamentos conscientes que ele escolhe, mas os reflexos mentais espontâneos. Esses reflexos revelam a verdadeira causa. Se, ao pensar em riqueza, surge tensão, medo, desconfiança ou sensação de impossibilidade, então a mente ainda está programada para a escassez, mesmo que verbalmente afirme o contrário. E a lei responde à programação real, não ao discurso. Hannell afirmava que ninguém recebe aquilo que pede, recebe aquilo que é. Essa frase resume a lei da causa mental de forma absoluta. O ser é formado por pensamentos habituais, emoções recorrentes e crenças silenciosas. Por isso, a riqueza no sistema chave mestra nunca é um evento súbito, mas uma transição de identidade. O indivíduo deixa de se perceber como alguém que luta para ter e passa a se perceber como alguém que naturalmente administra, cria e distribui. Essa mudança não ocorre por repetição mecânica de frases, mas por compreensão profunda. Quando o estudante entende que pensamento é força, emoção é combustível e ação é direção, ele para de desperdiçar energia. Ele aprende a agir a partir da clareza, não da urgência. A maioria das pessoas age tentando compensar medo. O próspero age expressando entendimento. Hannell ensinava que a mente clara escolhe melhor, decide melhor e percebe oportunidades que passam invisíveis para os outros. Essas oportunidades não surgem do nada. Elas sempre existiram. A diferença está na capacidade de percebê-las. A lei da causa mental ajusta a percepção antes de ajustar as circunstâncias. Quando a mente muda, o mundo começa a parecer diferente, não porque mudou, mas porque agora é visto corretamente. Esse é um ponto sutil, porém essencial.
Hanel alertava que muitos estudantes desistem nesse estágio porque esperam sinais externos imediatos. Mas o primeiro sinal verdadeiro sempre é interno. Mais calma, mais clareza, menos pressa. A mente deixa de correr atrás e começa a atrair naturalmente. Não por magia, mas por alinhamento. E aqui ele introduz uma verdade que poucos querem aceitar. Enquanto a mente estiver em modo de sobrevivência, ela nunca criará riqueza sustentável. Sobrevivência gera escolhas curtas. Riqueza exige visão longa. A lei da causa mental reorganiza o tempo interno do indivíduo. Ele passa a pensar em termos de construção, não de fuga. Esse é o início da prosperidade real. E a partir desse ponto, Hanel começa a preparar o estudante para algo ainda mais profundo. A compreensão de que riqueza não é acumulação, mas circulação inteligente. Mas isso exige um novo nível de consciência, que veremos a seguir. Charles Francis Hanel ensinava que o dinheiro nunca é o primeiro sinal de prosperidade. Antes que qualquer valor material apareça, algo muito mais sutil começa a se manifestar. Oportunidade. Esse é um ponto que confunde muitos estudantes. Eles imaginam riqueza como um evento financeiro repentino, quando, na verdade, o sistema chave mestra descreve um processo mental que reorganiza primeiro a forma como o indivíduo percebe o mundo. A mente próspera vê o que a mente comum ignora. Hanel afirmava que oportunidades não surgem por acaso. Elas são reconhecidas, não criadas do zero. Sempre estiveram ali, mas só se tornam visíveis para uma mente treinada. Essa é uma distinção crucial. A maioria das pessoas vive cercada de possibilidades invisíveis porque está mentalmente ocupada com medo, urgência e comparação. A mente em escassez está sempre olhando para o que falta. A mente próspera observa o que pode ser construído. Essa diferença de foco altera completamente o campo de ação. Hanel explicava que quando o pensamento se torna organizado, o indivíduo começa a agir de forma mais estratégica, menos impulsiva e muito mais eficaz. Ele para de aceitar qualquer oportunidade por necessidade e começa a escolher. E a capacidade de escolher é um sinal inequívoco de prosperidade interior. No sistema chave mestra, riqueza não começa com ganhos, mas com discernimento. O indivíduo passa a perceber conexões entre ideias, pessoas e recursos que antes pareciam desconexos. Nada disso é sobrenatural, é consequência direta de uma mente clara. Hanel ensinava que o pensamento disciplinado cria ordem interna, e essa ordem se reflete externamente como circunstâncias organizadas. Pessoas certas aparecem, conversas certas acontecem, ideias certas surgem no momento adequado. Não porque o universo conspira aleatoriamente, mas porque o indivíduo agora está sintonizado. Ele compara esse processo a um rádio. A estação sempre esteve transmitindo, mas só é ouvida quando a frequência está correta. A mente próspera ajusta a frequência. Por isso, Hanel alertava que buscar dinheiro sem desenvolver percepção é inútil. Mesmo que o dinheiro venha, ele não será sustentado. O dinheiro segue a oportunidade segue a consciência. Quando a consciência se eleva, o campo de ação se expande naturalmente. Nesse estágio, o estudante começa a notar algo importante. Ele não precisa mais forçar resultados. Forçar é sinal de desalinhamento. Fluxo é sinal de coerência interna. Hanel não prometia ausência de desafios. Ele prometia melhor posicionamento diante deles. A mente próspera não entra em pânico diante de obstáculos. Ela os avalia como ajustes de rota, não como fracassos. Essa postura muda completamente a forma como decisões financeiras são tomadas. O indivíduo deixa de agir por medo de perder e passa a agir por clareza de propósito. Essa mudança reduz drasticamente erros, desperdícios e escolhas impulsivas. Hanel afirmava que o maior inimigo da riqueza é a pressa. A pressa nasce da sensação de falta. A calma nasce da compreensão da lei. Quando a mente compreende que a causa está sob seu domínio, ela não se desespera com o tempo do efeito. Ela trabalha com constância. Essa constância cria reputação,
confiança e estabilidade, elementos invisíveis que antecedem qualquer riqueza duradoura. O mundo recompensa quem sabe sustentar direção. Nesse ponto, o estudante percebe que a prosperidade não está separada da ética, da integridade ou da inteligência emocional. Hanel ensinava que riqueza construída sobre conflito interno não se sustenta. A mente próspera busca harmonia, não apenas ganho, e essa harmonia cria relacionamentos mais sólidos, parcerias mais confiáveis e decisões mais inteligentes. Tudo isso acontece antes do dinheiro. O dinheiro é apenas a última camada visível de um processo que começou muito antes, no silêncio do pensamento disciplinado. Hanel dizia que quem compreende isso nunca mais se sente à mercê das circunstâncias. Ele sabe que, enquanto mantiver sua mente organizada, novas oportunidades sempre surgirão, mesmo após perdas. Essa é a verdadeira segurança. Segurança não vem do quanto se tem, mas do quanto se sabe criar. E aqui o estudante começa a entender algo ainda mais profundo. A prosperidade não é um destino, é um estado contínuo de consciência. Quando esse estado se estabiliza, o dinheiro se torna consequência recorrente, não um evento raro. Charles Francis Hanel afirmava que nenhum estudo sobre riqueza estaria completo sem a compreensão daquilo que ele chamava de mente universal. Para muitos, esse conceito parece abstrato demais, mas para Hanel, ele era absolutamente prático. Sem entender a mente universal, o estudante até poderia gerar dinheiro, mas jamais compreenderia a fonte real da prosperidade. A mente universal, segundo Hanel, é a inteligência que sustenta toda a criação. Não está separada do indivíduo. Não pertence a uma religião. Não é simbólica. Ela é princípio. Tudo o que existe no mundo material teve origem primeiro nessa mente infinita. Cada invenção, cada sistema, cada forma de organização nasceu como ideia antes de se tornar coisa. A riqueza segue o mesmo caminho. Hanel ensinava que o indivíduo não cria riqueza do nada. Ele canaliza a riqueza ao alinhar sua mente individual com essa fonte universal de inteligência. Esse alinhamento não acontece por esforço físico, mas por receptividade consciente. Aqui está uma das maiores inversões de lógica do sistema-chave mestra. Quanto mais silenciosa e clara a mente, mais poderosamente ela cria. O mundo ensina barulho, correria, tensão. Hanel ensinava silêncio, atenção e domínio interno. Ele afirmava que a mente universal responde à clareza, não à ansiedade. Quando o indivíduo aprende a aquietar o pensamento disperso, ele se torna capaz de receber ideias organizadoras, ideias que não apenas resolvem problemas imediatos, mas constroem estruturas duradouras. Essas ideias são o verdadeiro capital. Hanel dizia que dinheiro é apenas energia condensada. Ideias são energia em estado puro. Quem aprende a acessar ideias alinhadas à mente universal nunca depende de uma única fonte de renda, porque a fonte real está dentro. Essa compreensão transforma completamente a relação com o trabalho. O indivíduo deixa de vender apenas tempo e esforço e passa a expressar inteligência aplicada. E inteligência aplicada é sempre bem recompensada. Hanel observava que os grandes construtores de riqueza não eram necessariamente os mais esforçados, mas os mais sintonizados. Eles sabiam quando agir, quando esperar, quando ajustar. Essa sabedoria não vinha de tentativa e erro caótica, mas de uma mente treinada para ouvir antes de reagir. A mente universal fala em forma de intuição clara, não em emoções confusas. Quando o estudante aprende a distinguir essas vozes internas, sua tomada de decisão se eleva drasticamente. Ele começa a perceber que prosperidade não é competir contra outros, mas cooperar com a lei. A mente universal não conhece competição destrutiva. Ela opera por expansão. Quando alguém cria valor real, o universo responde com abundância proporcional. Hanel afirmava que a riqueza verdadeira nunca empobrece ninguém. Ela eleva o todo. Por isso, prosperidade obtida por manipulação, engano ou exploração sempre carrega instabilidade. Está em desacordo com a fonte. O sistema-chave mestra
não separa riqueza de ética. Essa separação é uma invenção humana, não universal. Quando o indivíduo se alinha à mente universal, ele naturalmente busca soluções que beneficiam mais do que apenas a si mesmo. E esse é um dos maiores segredos da prosperidade duradoura. Quanto maior o valor que você organiza no mundo, maior o retorno que recebe. Valor não é apenas produto, é clareza, serviço, estrutura, liderança, visão. A mente conectada à fonte percebe onde há desordem e sente o impulso natural de organizar. Essa organização gera riqueza. Hanel ensinava que cada pessoa possui acesso ilimitado à mente universal, mas poucos utilizam conscientemente esse acesso. A maioria vive reagindo ao mundo visível, ignorando o campo invisível onde tudo começa. Quando o estudante aprende a operar a partir da causa invisível, ele deixa de ser refém do acaso. Ele não espera sorte, ele cria coerência. Essa coerência se manifesta como estabilidade financeira, crescimento gradual e segurança interior. E aqui surge uma verdade poderosa. A prosperidade mais sólida nasce quando o indivíduo deixa de persegui-la. Ao focar em alinhamento, clareza e contribuição, a riqueza surge como consequência natural. A mente universal não responde à carência, ela responde à ordem interna. E quando essa ordem se estabelece, a vida começa a refletir isso em todas as áreas. Charles Francis Hanel afirmava que o maior abismo entre quem prospera e quem apenas estuda a prosperidade chama-se inconstância mental. Muitos compreendem os princípios, poucos os sustentam. E essa diferença não está na inteligência, na sorte ou nas circunstâncias externas. Está na capacidade de manter um estado mental estável ao longo do tempo. A disciplina mental, no sistema chave mestra, não é rigidez, repressão ou esforço tenso. É continuidade consciente. Hanel ensinava que a mente cria por hábito, não por eventos isolados. Um pensamento ocasional de prosperidade não tem força suficiente para reorganizar a realidade. Mas um pensamento sustentado, silencioso e coerente, sim. A maioria das pessoas abandona o processo no momento em que resultados imediatos não aparecem. Isso acontece porque ainda operam a partir da lógica do efeito, não da causa. Elas observam o mundo externo e deixam que ele determine seu estado interno. Hanel ensinava exatamente o oposto. O estudante sério aprende a preservar seu estado interno, independentemente das flutuações externas. Esse domínio é raro, e exatamente por isso é tão valioso. A disciplina mental se manifesta primeiro como vigilância. O indivíduo começa a observar seus pensamentos automáticos, sem julgamento, mas com firmeza. Ele percebe quantas vezes retorna a padrões antigos de medo, dúvida ou urgência. Cada retorno consciente ao estado escolhido fortalece o novo padrão. Hanel dizia que a mente aprende pela repetição, assim como o corpo aprende movimentos. Não há falha em cair. A falha está em permanecer caído. A disciplina ensina o estudante a retornar ao centro, quantas vezes for necessário, sem drama. Com o tempo, esse retorno se torna natural. O novo padrão se estabiliza. Outro ponto essencial. Hanel alertava que disciplina não é controle dos pensamentos, mas direcionamento da atenção. Aquilo que recebe atenção cresce. Aquilo que é ignorado enfraquece. O estudante disciplinado não luta contra pensamentos negativos. Ele simplesmente não os alimenta. Sem alimento, eles desaparecem. Essa prática cria uma mente mais silenciosa, mais clara e mais poderosa. A disciplina também protege o estudante de expectativas irreais. Ele aprende a respeitar o tempo da lei. A pressa dissolve a criação. A constância a solidifica. Hanel afirmava que a mente que oscila entre esperança e desespero nunca se torna magnética. Magnetismo exige estabilidade. Por isso, o indivíduo verdadeiramente próspero não vive em euforia constante, nem em medo constante. Ele vive em equilíbrio. Esse equilíbrio se reflete em decisões financeiras mais sábias, escolhas de longo prazo e menor desperdício de energia. A disciplina mental também redefine a relação com o fracasso. Fracasso deixa de ser identidade e passa a ser feedback.
O estudante disciplinado ajusta, corrige e continua, sem abandonar o estado interno conquistado. Hanel ensinava que cada desafio superado fortalece o caráter, e caráter é o verdadeiro alicerce da riqueza. Sem caráter, o dinheiro se torna instável. Com caráter, ele se torna ferramenta. Nesse ponto do processo, o indivíduo começa a perceber mudanças sutis, porém profundas, menos ansiedade, mais clareza, mais confiança nas próprias decisões. Esses sinais indicam que a mente está se reorganizando. A riqueza começa a se aproximar nesse estágio, não como milagre, mas como consequência lógica. Hanel afirmava que a disciplina mental é o que transforma conhecimento em poder. Conhecimento sem disciplina é teoria. Disciplina transforma a teoria em realidade. E aqui ele deixa uma das frases mais fortes de todo o sistema chave-mestra, ainda que implícita. Quem não governa a própria mente, jamais governará riqueza alguma. Esse domínio não é conquistado em um dia. É construído diariamente, mas quando se estabelece, torna-se inabalável. Charles Francis Hanel conduzia o estudante passo a passo até uma conclusão que muda definitivamente a relação com dinheiro, sucesso e segurança. A riqueza não é algo que se persegue, é algo que responde. Responder a quê? Ao estado mental dominante. Nesse ponto do sistema chave-mestra, o estudante já compreendeu a causa mental, a disciplina, a percepção de oportunidades e o alinhamento com a mente universal. Agora, ele está pronto para a verdade final. Buscar riqueza diretamente é um erro de foco. Hanel afirmava que todo aquele que faz do dinheiro o centro da vida cria tensão, medo e dependência. Essa tensão rompe o alinhamento com a lei. O dinheiro passa a ser visto como salvador, quando na verdade ele é apenas instrumento. O indivíduo verdadeiramente próspero não acorda pensando em dinheiro. Ele acorda pensando em clareza, valor e direção. E o dinheiro aparece como resultado natural dessa postura. Esse é o ponto em que a mente deixa de implorar e começa a autorizar. Autorizar não no sentido de exigir, mas de permitir. Permitir que a lei opere sem interferência do medo. Hanel ensinava que quando o estudante abandona a ansiedade pelo efeito, ele fortalece a causa. A ansiedade enfraquece a criação porque comunica desconfiança na lei. A confiança silenciosa, por outro lado, é extremamente poderosa. Nesse estágio, o indivíduo começa a perceber algo transformador. Ele não precisa mais provar nada, não precisa correr atrás, não precisa competir, não precisa se comparar. Ele sabe que, enquanto mantiver sua mente alinhada, o fluxo continuará. Essa certeza não é arrogância, é entendimento. Hanel descrevia esse estado como posse consciente da lei. Quem possui a lei não teme perdas temporárias, porque sabe que a fonte não foi perdida. A maioria das pessoas vive tentando proteger efeitos. O estudante da chave mestra protege a causa. E proteger a causa significa preservar clareza, disciplina e alinhamento interior. Aqui, a riqueza começa a se manifestar de forma mais ampla, não apenas em dinheiro, mas em tempo, escolhas, saúde emocional e qualidade de vida. O indivíduo se torna seletivo. Ele escolhe onde investir energia. Essa seletividade é um sinal claro de prosperidade. Hanel afirmava que riqueza sem paz interna é fracasso disfarçado. Por isso, o sistema chave-mestra nunca prometeu apenas abundância material, mas domínio de vida. Domínio não sobre outros, mas sobre si mesmo. Quando esse domínio se estabelece, o indivíduo se torna naturalmente confiável, magnético e respeitado. Pessoas confiam em quem confia em si. Oportunidades seguem quem tem direção. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser um fim e se torna uma extensão natural da inteligência aplicada. Hanel ensinava que o estudante agora está apto a administrar riqueza, não apenas recebê-la. Administrar exige equilíbrio, ética e visão de longo prazo. Por isso, muitos nunca alcançam grandes recursos, não porque a lei os exclui, mas porque ainda não estão prontos para sustentá-los. A lei é justa. Ela entrega de acordo com a capacidade de organização interna,
E aqui surge a maior revelação de todas. A riqueza não transforma o indivíduo. Ela revela quem ele já se tornou. Se há ordem, ela amplia a ordem. Se há caos, ela amplia o caos. Por isso, o verdadeiro trabalho sempre foi interno. Ao concluir esse processo, o estudante percebe que não depende mais de métodos externos, gurus ou promessas rápidas. Ele possui algo muito mais valioso: entendimento aplicado. Esse entendimento gera autonomia, e autonomia é a forma mais elevada de prosperidade. A vida deixa de ser reativa, ela se torna intencional. Hanel encerrava esse ciclo com uma certeza silenciosa. Quando o indivíduo governa a mente, o restante se organiza naturalmente. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser implorado. A riqueza chega no ritmo certo, na forma certa e na proporção certa. Se este ensinamento fez sentido para você, não deixe que ele permaneça apenas como reflexão. A lei responde à aplicação, não à admiração. Comente abaixo: eu assumo o domínio da minha mente. Esse ato simples reforça o compromisso interno. Inscreva-se no canal para continuar avançando pelas lições que quase ninguém ensina com profundidade. E se este conteúdo trouxe clareza, deixe seu like. Ele ajuda a espalhar esse conhecimento para quem ainda vive buscando fora o que sempre esteve dentro.